possível sobre a situação em São Paulo, com o resultado que tivemos de Guilherme Boulos por lá, com a reeleição de Nunes. Muitas análises que eu observei comentando, o Boulos, se ele escolhesse um outro partido que não o pessoal, ele teria muita facilidade, porque de fato a campanha foi muito, ele em si, né, é um bom político que tem muito sucesso nesse aspecto mais social, com pautas sociais, enfim, esse discurso que ele tem, mas não consegue por causa do pessoal. Enfim, esse foi uma das análises que eu acompanhei. Eu queria muito ouvi-los brevemente sobre esse desempenho e se seria a última candidatura de Boulos, o que vocês imaginam para o futuro político dele? Bom, Raquel, acho que é uma questão interessante que permite retomar a sua primeira pergunta. O Plínio mencionou um fato que eu quero desenvolver para escutá-lo também. O André Fernandes tem 26 anos. Ele precisa passar por uma profunda mudança de perfil e de atitude, se ele desejar ter qualquer espécie de possibilidade na vida pública nacional. Eu já falei sobre isso da última vez que eu estive aqui. Mas eu quero agora tratar do recado das urnas para a esquerda, porque afeta diretamente a sua pergunta. Há um fenômeno hoje no Brasil que é muito interessante. Eu já tenho 59 anos, eu já tenho uma certa idade. Quando eu era jovem, nas décadas de 80, 90, o início dos anos 2000, a esquerda não tinha uma perspectiva real de chegar ao poder federal. Não era de fato, para a minha geração, em 1980, eu tinha 15 anos, ninguém imaginava que em 6 eleições presidenciais o PT venceria 5. Era algo inimaginável naquela época. Por isso mesmo, Raquel, o Partido dos Trabalhadores, mas a esquerda tinha uma prática e um discurso muito próprio. E era um discurso politizador. Tratava-se sempre de mostrar que qualquer ação de política pública implicava, sobretudo, uma certa concepção da própria política. A esquerda no mundo inteiro, o fenômeno não é apenas brasileiro, tem chegado ao poder e, ao chegar ao poder, se torna, por uma forma de difícil compreensão, numa espécie de administradora do caos. E o que tem acontecido no mundo inteiro e no Brasil, isso é muito claro, com o surgimento de figuras como Nicolas Ferreira, Gustavo Gaira, Bílio Brunini, André Fernandes, Éder Mauro, Fred Rodrigues, etc. É que a população brasileira está sendo politizada pela extrema-direita. É a extrema-direita que torna o dia a dia hiperpolitizado. É a extrema-direita que, para qualquer questão que se discuta, sempre surge como uma questão de politização. Ao passo que a esquerda muitas vezes assume um ar pragmático. Precisamos de governabilidade, não podemos taxar os dividendos ainda, o que, aliás, um cearense fez quando foi ministro da Fazenda do Itamar Franco, o Ciro Gomes. Não podemos taxar os mais ricos, mas podemos, por exemplo, considerar o corte no BPC, que é o benefício da prestação continuada. Então, no primeiro turno, a campanha do Guilherme Boulos era uma campanha que projetava a presença necessária dele no segundo turno e procurava criar um modelo de político que evitasse a rejeição da eleição de 2020, quando o Bruno Covas, quando ele obteve aproximadamente 40% dos votos e enfrentou uma rejeição muito grande. Agora, em 2024, o Boulos fez um esforço enorme para apresentar-se como um líder pragmático e obteve, Raquel e Plínio, os mesmos 40% de votos que ele obteve em 2020. Então, me parece que a solução para a esquerda, que está no poder hoje no Brasil, ou a centro-esquerda, é repolitizar o discurso. Me permita muito rapidamente dizer o que eu penso por repolitizar o discurso. Por exemplo, no atual governo do presidente Lula, já houve 2 aumentos reais do salário mínimo. Entre 2016 e 2022, não houve nenhum aumento real do salário mínimo. Só há aumento real quanto o governo concede 1 centavo que seja, além da reposição constitucionalmente obrigatória da inflação dos 2 meses anteriores. Então, não basta que o governo Lula dê 2 aumentos reais do salário mínimo. É preciso que o governo Lula pedagogicamente diga: eis para o povo, veja, a escolha sempre é do povo, mas veja a diferença. Num governo neoliberal, num governo de corte neoliberal, passamos 6 anos sem aumento real do salário mínimo. Num governo progressista, em 2 anos, 2 aumentos reais de salário mínimo. É preciso repolitizar a política pública.
Caso contrário, tudo que o governo faz parece que cai do céu, parece que não expressa uma visão do mundo. Uma lição importante dessas eleições agora, Raquel, é que a esquerda precisa repolitizar o seu discurso. Isto é, a esquerda com humildade precisa fazer o que a extrema-direita faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é o tempo todo esclarecer a sua visão do mundo. A esquerda está correndo o risco de se tornar muito pragmática, mas com um pragmatismo que oculta a razão pela qual, afinal de contas, o povo deve votar no candidato de esquerda.